Fala Brasil! Vamos seguindo aí para a nossa aula de número 26, em que nós vamos trabalhar introdução, formas de você construir a sua introdução com qualidade no seu texto. Veja bem, se você não assistiu a aula 25, que é sobre saúde, eu recomendo que você assista, porque alguns dos repertórios, das discussões que nós vimos naquela aula, vão aparecer aqui também mobilizados para a gente produzir boas introduções. Vamos ter também repertórios novos, todos eles dentro do escopo de temas relacionados à saúde. Então, ó, se prepara e vamos começar a brincadeira. O primeiro tema que nós vamos ver é um tema mais geral, vamos assim colocar, né, na discussão de saúde, porque se trata do acesso à saúde como um direito essencial aí para a cidadania, né, do indivíduo. Bom, vamos ver como é que vai ficar a nossa introdução aqui. Eu deixei marcadinho aqui pra gente, ó, em vermelho mais escuro, o repertório utilizado para poder fazer a contextualização. Eu deixei em rosinha a costura que vai sendo feita entre essa contextualização e a tese, que para muita gente é a parte mais difícil, tá? A pessoa consegue trazer uma boa contextualização, a pessoa tem uma tese clara, a pessoa tem a dificuldade de fazer aí essa virada. Eu deixei em azul a tese. Se você ainda não conhece a tese, é porque você não está acompanhando o nosso curso completo. Então eu te recomendo a voltar lá atrás na aula da tese, lá na aula 5, na aula 6, com a professora Aline Bessa, para você entender melhor como formular essa parte aqui. Se não é a mais importante do texto, está entre as mais importantes da sua redação, tá? Vamos lá, segue comigo então. A Grécia Antiga foi o berço de diversos saberes e ciências fundamentais para o mundo ocidental. Entre elas, destaca-se a medicina, desenvolvida formalmente pela primeira vez por Hipócrates, o qual foi capaz de compreender com clareza quais compostos eram capazes de tratar as enfermidades que assolavam a população naquela época. O que eu fiz? Peguei o Hipócrates, que foi o nosso segundo repertório visto na última aula, para poder trazê-lo como aquele cara que formalizou, né, o estudo da medicina, que começou a aplicar métodos empíricos para entender o que realmente curava e o que não curava. Então fiz aqui uma formulação, falei, pô, lá na Grécia Antiga, o Hipócrates estava lá, né, desenvolvendo a medicina. Eu só apresentei até agora o repertório, tá? Eu não cheguei no meu tema. Eu vou chegar agora na próxima frase, ó. Hoje, tais conhecimentos são essenciais para a garantia da qualidade de vida e a longevidade. Entretanto, tem aqui uma oposição, eles não são plenamente aproveitados pelos brasileiros. Esse entretanto, no entanto, contudo, nas introduções, ele é clássico. Por quê? Porque às vezes você apresenta uma coisa boa, ou uma coisa que está prevista na Constituição, uma lei que é boa pra gente, e aí você fala, porém, contudo, todavia, entretanto. No entanto, isso não acontece na prática, né? E traz a sua tese com os dois pontos. Então fiz aqui essa oposição, polindo aí a medicina do Hipócrates. Entretanto, brasileiros não estão gozando aí dessa ciência, seja por causa da falta de conhecimento da população, sobre o próprio corpo, esse aqui é meu tópico 1, seja pelo insuficiente gasto governamental voltado para a saúde coletiva, esse é meu tópico 2. Isso daria, né, um texto com o desenvolvimento desses dois tópicos nos parágrafos subsequentes. Bom, se você está lembrado aí da última aula, a gente poderia usar, né, para falar de falta de conhecimento da população sobre o próprio corpo, a gente poderia usar o conceito de cuidado de si do Michel Foucault, tá? Apontando que a falta desses conhecimentos dificulta que as pessoas consigam assumir a responsabilidade pela promoção do bem-estar pessoal. Beleza? Muito bem. Vamos então para o nosso segundo tema, a importância da alimentação saudável para a garantia da segurança alimentar e o bem-estar no Brasil. Mais uma vez eu trouxe quem? Hipócrates, mas dessa vez para poder trabalhá-lo com a especificidade da frase que nós trouxemos na última aula sobre a alimentação. Vamos lá. Na Grécia Antiga, Hipócrates, considerado o pai da medicina, afirmava: seja seu alimento o seu remédio. Olha só a diferença entre essa introdução e a outra. Na anterior, eu gastei maior parte do parágrafo, metade do parágrafo, com o repertório. Aqui, eu fiz o repertório curtinho e eu gastei bem mais espaço fazendo a costura. O que está mais certo? O que funciona melhor? O que fizer sentido para o texto que você está produzindo. Depende do repertório que você trouxe. Depende do quanto você vai ter que costurar esse repertório com a sua tese. Não tem uma fórmula pronta de qual que tem que ser o tamanho de cada frase. E eu vou sempre repetir. Se você tiver um modelo pronto de redação e tiver, né, copiando, colando em todos os textos, isso daí tem muitas chances de dar errado, tá? Bom, por quê? Porque esse modelo, dependendo do recorte que você encontrar, ele pode simplesmente não caber. Porque esse modelo praticamente vai te inviabilizar de chegar na nota máxima em competências como a competência 3, em que uma voz autoral, né, que uma linha bem organizada precisa ser claramente demarcada. Então,
trazemos sempre exemplos diversificados para que você construa o seu próprio texto e você tenha domínio sobre a sua escrita, consciência do que você está fazendo, tá? Vamos lá. Tal proposição, a frase aqui do Hipócrates, evidencia a importância do que se come na promoção da saúde física, extremamente valorizada entre os helênicos, os gregos. Trouxe, portanto, para a atualidade e para o meu tema. Então tá clara já essa correlação. Contudo, de novo aqui uma oposição, apesar dessa percepção ser generalizada, apesar de a gente saber que a alimentação saudável é importante, ainda hoje a população brasileira não pratica dietas em consonância com o bem-estar. E eu venho com a minha tese com os dois tópicos. Ó. Principalmente por causa do estilo de vida excessivamente exigente da contemporaneidade, que torna atraentes opções industrializadas, muito calóricas e pouco nutritivas. Por exemplo, os ultraprocessados, tá? Que são alimentos, mal chamados de alimentos, né? São fórmulas industriais que vão ter aditivos químicos, muito açúcar, muita gordura, muito sódio e que, enfim, não tem nenhum benefício para a saúde do corpo, tá? Então, qual vai ser a minha argumentação? Pô, a vida está muito corrida, eu vou lá, compro uma comida que eu meto no micro-ondas e fica pronto. Eu vou lá, compro uma comida que está pronta já. Eu vou lá e compro chocolate, eu vou lá e compro, enfim, ultraprocessados. Comidas que são industrializadas, muito calóricas e pouco nutritivas. Linhazinha maneira, para eu seguir no meu texto, tá? Apresentei a linha, fechei, vamos para a próxima introdução de uma outra redação. Pô, Valdir, você vai começar toda vez aí com na Grécia Antiga, eu quero te mostrar possibilidades, quero te mostrar potencialidades dessa reflexão que a gente fez lá atrás na Grécia. Agora o meu tema é sedentarismo, como que a gente vai valorizar a prática da atividade física entre a população. Aí eu fui, agora não é Hipócrates, hein? Na Grécia Antiga, as Olimpíadas, que nós mencionamos brevemente na última aula, eram um evento de conexão entre os diversos povos que habitavam a região, consistindo em uma elegia, né, uma comemoração, um elogio mesmo, à atividade física e às capacidades corporais. Então, pô, as Olimpíadas valorizavam a prática de atividade física, que é o que eu vou discutir aqui como contraponto ao sedentarismo. Milênios depois, agora, né, embora o mundo tenha mantido a organização dessas competições a cada 4 anos, o valor dado aos exercícios declinou sobremaneira. A gente dá bem menos valor agora. Nesse sentido, o sedentarismo tem se tornado um problema para a população brasileira. Fui lá na palavra-chave do tema, ó. Ela tem que aparecer aqui no meu parágrafo introdutório. Falei atividade física, desaguei no sedentarismo e venho para a tese agora. Sendo um estado avesso à natureza da espécie humana, que se sustenta na falta de conhecimento da sociedade sobre hábitos saudáveis. Palhinha rápida, né? A gente poderia dizer que esse sedentarismo é avesso à história da espécie humana, porque como diria o Yuval Harari no Sapiens, nossa espécie, ela, o tempo inteiro, na maior parte da sua história evolutiva, a gente se movimentou o tempo inteiro, a gente caçava, a gente coletava, a gente fazia perseguições de outros animais. Então a atividade física é parte da constituição da nossa espécie. E a falta de conhecimento da sociedade sobre hábitos saudáveis, eu posso de novo mobilizar aí o conhecimento, né, o repertório do Foucault. Você vê, tá? Foucault brabo, tá? Você vai usar muito para discutir temas de saúde. Fechamos, seguimos então para mais uma introduçãozinha em que nós vamos discutir as doenças crônicas não transmissíveis. Esse é um tema, parece uma coisa mais esquisita, né? Pô, doença crônica não transmissível, né? Por que jamais vai cobrar um tema como esse? Então, pelo contrário, é um tema super forte que super pode ser cobrado. Primeiro porque no Brasil a maior causa de morte já é a incidência de doenças crônicas não transmissíveis. No mundo, a maior causa de mortes são doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças, elas são adquiridas, são desenvolvidas por hábitos, tá? Se a gente, por exemplo, né, consome quantidades muito grandes de açúcares ou de maneira, né, irresponsável, a gente vai desenvolver ao longo da nossa vida diabetes. Se a gente come excesso de sal, né, se a gente não faz atividade física, a gente pode desenvolver ao longo da nossa vida pressão alta, hipertensão. E aí muitas outras, né, cânceres variados, todas essas são doenças crônicas, ou seja, que acompanham, né, que ficam junto com a gente e não transmissíveis, que você não passa para ninguém, você desenvolve essas doenças. Então é super importante, elas podem ser evitadas pelo cuidado de si, por boas práticas, né, de saúde corporal, de atividade física, de alimentação, e realmente estão entre os temas assim quentinhos para a gente poder pensar dentro do escopo da saúde. Vamos lá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as doenças crônicas não transmissíveis, e aí eu posso usar essa sigla, tá? DCNT, só que primeiro você tem que trazer o nome completo, botar a sigla entre parênteses, para poder, né, reproduzir a sigla no restante do texto.
Então, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e moléstias cardiovasculares, são a principal causa de morte no mundo e no Brasil, superando doenças e óbitos violentos. Então, mas não é o homicídio no Brasil, não. Doenças crônicas não transmissíveis. Então, trouxe aqui meu repertório contextualizando o meu jogo, fui para a costurinha, trazendo para a tese. Tal cenário deflagra a ausência de cuidados preventivos entre a população, uma vez que tais condições podem ser evitadas com a vida saudável e equilibrada. Dentro dessa lógica, há lá minha tese. O cenário atual é decorrente do desconhecimento da população a respeito dessas enfermidades, ao cuidado de si, cabendo aqui de novo, resultando no sedentarismo e na má alimentação, fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E eu desdobro, tá, para esses problemas posteriores, a falta de alimentação não saudável e falta de atividade física, que vão ser geradores das doenças crônicas não transmissíveis. Muito bem, senhoras e senhores, very good. Vamos lá, mais um. O difícil combate à dependência química no Brasil. Uma discussão sobre drogas que, infelizmente, é uma discussão, né, muito importante para a atualidade, levando em consideração a grande quantidade de pessoas com dependência química, a comoção social em torno das cracolândias, que são locais em que muitos indivíduos dependentes, né, que abandonaram suas vidas e suas casas, eles vão se reunir, estando mais próximos das drogas, com a grande dificuldade de conseguir conciliar, né, essa dependência, esse vício com a sua vida regular. Enfim, então se trata de um tema super importante. Vamos ver uma introduçãozinha aí para este tema. De acordo com reportagem veiculada pela Folha de São Paulo em 2021, o Brasil ficou em último lugar entre 30 países pesquisados em um ranking que mede a eficácia da política de drogas nas nações. Ou seja, funcionou nada, né, a política de drogas no Brasil. Acho que é bastante evidente para todos nós. Vocês perceberam que cada introdução eu estou usando estratégias diferentes? Eu cito uma notícia da Folha, eu cito uma pesquisa, eu cito uma diretriz do OMS, eu cito Hipócrates, eu cito as Olimpíadas. Isso é muito bacana, por quê? Porque você pode mobilizar o que você quiser para a sua introdução, se você conseguir utilizar isso para contextualizar o seu tema. Então, apresentei aqui, a nossa política de drogas é muito ruim. Vou para minha costurinha, vou ver como é que isso costura com a tese, De certo, o modelo empregado no Brasil, pautado não na saúde pública, e sim no proibicionismo e no combate contra os grupos que movimentam o tráfico, já deu sinais de esgotamento há tempos, mas continua sendo empregado em território nacional. Então eu já fiz uma reflexão crítica que vai nortear o meu texto. Eu vou fazer uma defesa, tá, do tratamento de dependentes químicos como uma questão de saúde pública e não uma questão de segurança. Quer ver? Tal modelo de enfrentamento ao vício faz com que haja a estigmatização do tema, impedindo a população de tomar decisões conscientes em relação aos cuidados com o próprio corpo. Como assim? Como a gente trata dessa forma, né? Trata o indivíduo que é dependente como um marginal, como um criminoso, o que a gente está fazendo? A gente estigmatiza esse sujeito e dificulta que ele consiga encontrar tratamento e recuperar suas possibilidades de viver livre do vício. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Então estamos aqui, mais uma introduçãozinha para a gente acabar doação de órgãos, como incentivar esse ato solidário. Essa aqui mais curtinha, tá? Bem pocket, para você ver também, né? São tamanhos variados, depende do tamanho da sua letra, depende do quanto que você, né, vai precisar para poder contextualizar a sua redação. Então essa daqui é pequenininho, tema importante, doação de órgãos. Vem comigo, Em 1967, o médico sul-africano Christiaan Barnard conseguiu completar o primeiro transplante de coração da história com sucesso. Importantíssimo esse feito, tá? Desde o início da década de 60, no mundo se tentou fazer várias coisas, inclusive meio bizarras, né? Pegar coração de um chimpanzé, de um gorila e transplantar para o corpo de um ser humano. A primeira vez que foi tirado um coração humano e transplantado para um outro corpo foi em 67 pelo Christiaan Barnard. A pessoa que recebeu o transplante viveu poucas horas na primeira tentativa, mas aos poucos foram conseguindo, né, estratégias para poder ampliar esse tempo de vida, entenderam cada vez melhor o tipo de medicamento, de cuidado que deveria ser atribuído à pessoa que recebe o transplante. Hoje a gente tem aí, né, esse potencial enorme em um país que é o país que mais faz transplantes públicos do planeta, senhoras e senhores. O Brasil é referência quando a gente vai, né, comparar com outras nações em transplante de órgãos. Vamos lá. Décadas depois, essa técnica se desenvolveu e prosperou em todo o mundo, tornando-se um meio extraordinário de salvar vidas. Só fiz a costurinha, pois isso aí foi mais importante, estar até hoje aí salvando vidas. Por isso, é fundamental despertar a sociedade para a importância desse ato solidário, além de direcionar investimentos para garantir a oferta de órgãos
a todos. Então vamos lá, dar uma moral para a galera entender essa importância e vamos botar investimento para a gente conseguir ampliar aí os transplantes. Beleza, senhoras e senhores? Se você gostou dessa aula, dá aquela curtidation aí pra nós. Se você tem aí algum tema de saúde que tu acha que pode cair, algum tema que não apareceu aqui nessa aula, escreve aí nos comentários. Pô, esse tema aqui é forte, esse tema aqui é pananã. Se você tem amigos que estão aí também fazendo o Enem, manda o nosso curso completo e continue conosco, porque vai ter muita coisa ainda até a gente encerrar o nosso baile rumo à sua aprovação no Enem. É nóis que voa, bruxão!